oração do Pai Nosso, eu queria abordar a oração, em primeiro lugar, falar algo sobre oração. Mas eu queria abordar a oração do Pai Nosso de uma maneira um pouquinho diferente, algo que Deus colocou no meu coração. O tema que Deus me deu, o título que Deus me deu para essa mensagem foi a oração do Pai Nosso, uma oração reveladora. E nós vamos ver aí na sequência por que ela é uma oração reveladora. Eu quero abordar a importância de se ter um relacionamento com Deus desde o Antigo Testamento, através da oração, e os prejuízos de não se ter esse relacionamento. Você sabia que quando você não se relaciona com Deus, você tem prejuízos? Assim, como você se relaciona com Deus, você tem benefícios e bênçãos, e você ouve o Senhor. Quando nós deixamos de nos relacionar com Deus através da oração, nós temos prejuízos. Eu quero abordar o auge desse relacionamento na oração do Pai Nosso, que é uma sessão, se você prestar atenção ali naquela perícope toda, é uma sessão dos ensinamentos do Sermão do Monte, onde Jesus está falando, entre outras coisas, do seu reino, do seu governo, da sua vontade. Note que um dos alvos de Satanás é fazer com que você se distraia. Você já percebeu isso? Os seus desejos, com as tribulações, para que você pare de se relacionar com Deus, pare de ouvir a Deus e se perca. E ficando perdido, você para de andar na direção da vontade de Deus para a sua vida. Pecado, um dos significados do grego vem de amartia, que significa errar o alvo. Deus tem um alvo e um propósito para mim e para a sua vida, e quando nós andamos fora desse alvo, fora dessa vontade, nós andamos em pecado, andamos longe da vontade do Senhor. Se nós andamos na carne, andamos segundo o desejo da nossa vontade, do nosso querer, é muito fácil nós cairmos no pecado. Você lembra de Eva, Adão e Eva, lá no paraíso? Lembra que Eva deu tempo para Satanás distraí-la e eles se perderam da vontade de Deus? Então, quando você se perde desse relacionamento com o Senhor, isso traz prejuízos para a sua vida. A vontade de Deus para o seu povo no Antigo Testamento e para os seus filhos, Novo Testamento, Nova Aliança, sempre foi que existisse relacionamento diário com Ele. E alguém que entendeu isso muito bem foi Davi. Davi sempre foi um amigo de Deus. Eu gosto muito de olhar para a vida de Davi, porque apesar dos erros, e não foram poucos e não foram leves, mas uma coisa que Davi fazia, que nós muitas vezes não fazemos, é que Davi, quando errava, ele corria para o Senhor. Ele não corria do Senhor. Ele sabia que a sua melhor opção estava em Deus. Apesar dos seus erros, das suas falhas, das suas limitações, mas Deus, na sua infinita compaixão, quer alinhar você. Então, quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós paramos de ouvir a voz do Senhor, é aí que muitas vezes nós começamos a pecar, nos afastar da vontade de Deus para as nossas vidas. E lá no Salmo 63, Davi nos ensina isso. Ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Ele está dizendo: eu não vejo a hora de me encontrar com o Senhor. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-Te no santuário para contemplar, grave essa palavra, contemplar a Tua força e a Tua glória. Aqui nesse salmo, nessa oração, Davi, no deserto de Judá, que é onde ele estava quando ele escreveu, externa o seu desejo por estar com Deus, por ouvi-lo e vê-lo, por contemplá-lo. Você já leu algumas vezes isso na palavra? Contemplar a presença de Deus. Você sabe o que é contemplar? Contemplar, um dos significados mais profundos que eu gosto de compartilhar, é investir tempo admirando.
aportando recursos, colocando recursos, descansando nele. E sabe como Davi fazia isso? Orando a Deus, falando e principalmente ouvindo Deus. Quanto tempo você tem investido admirando Deus? Quanto tempo? Quanto tempo do seu dia? Contemplando o Senhor. Sabe, gastar tempo mesmo, é reservar uma porção do seu dia para falar: Senhor, eu estou aqui, eu quero te ouvir. Talvez durante um tempo fica aquele silêncio, você não ouve nada, mas você sabe que Ele está ali. Você sabe que Ele está ali te ouvindo. Você sabe que quando você fala: Senhor, eu estou aqui, vem o teu reino, vem a tua vontade, vem a tua presença. Esse é o desejo do coração do Pai para cada um de nós aqui. E por muitas vezes o Senhor não fala nada, mas nós sentimos paz, nós ficamos tranquilos, nós nos sentimos seguros. Isso já aconteceu com você? E você está orando, você está buscando o Senhor, você não ouviu nada, mas o seu coração está descansado nele. Na nova aliança, a vontade de Deus quanto a isso não muda. Deus quer seus filhos próximos a Ele. E olha o que Jesus vai dizer para nós na oração sacerdotal ao nosso respeito. Lá em João 17, se você quer acompanhar a oração, esse versículo, João 17, versículo 20, diz assim para nós: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Olha o que o Filho está falando para o Pai. E como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós. Essa é a vontade de Jesus, essa é a vontade do Senhor para nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Você percebe que o Filho está tendo um relacionamento com o Pai em uma oração, e dizendo para o Pai que deseja que nós também venhamos a ter esse mesmo relacionamento e que sejamos um como eles o são. Esse sempre é o desejo do Senhor para os seus filhos. Você tem sido um com o Pai? Você tem se dedicado, buscado a Deus, ouvido o Senhor, obedecido o Senhor? Eu gosto de dizer sempre que Deus adora te ouvir. Deus se importa com a sua oração, mas o divisor de águas é sempre quando Ele fala. Esse é o divisor de águas. Quando Ele diz um sim ou quando Ele diz um não, esse é o divisor de águas. Quando você está buscando uma resposta no Senhor, quando seu coração muitas vezes está ansioso, aflito, e você escuta do Pai simplesmente assim: descansa. E você pode descansar porque Ele está cuidando de você. Porque você buscou e Deus honra. Pode ter certeza que Deus honra cada um de nós que buscamos a presença dEle, porque nós estamos fazendo a sua vontade. No Antigo Testamento, o povo de Deus passou por vários ciclos, bons e ruins. Os bons sempre se referiam a um tempo de obediência por causa do relacionamento, através dos profetas e sacerdotes, representantes da voz de Deus para o seu povo. Lembra disso? Um excelente exemplo é a vida de Salomão, com e sem relacionamento com Deus. Lá em 1 Reis 4, 25, o versículo sempre me chama a atenção. Olha como ele é pesado, no bom sentido, como ele traz esse ensinamento para nós. Ele diz assim: Judá e Israel, as duas nações ali, habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, durante todos os dias de Salomão. Esse relacionamento com Deus era tão profundo
Que olha o que Salomão foi capaz de fazer. Quando você vai um pouquinho para frente, no versículo 32, ele diz: compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. Você acha que Salomão fez isso na força do braço? Ou ele fez isso porque ele tinha um bom relacionamento com Deus? Porque ele ouvia o Senhor, porque ele obedecia o Senhor, porque ele buscava o Senhor em oração, porque ele se dedicava ao Senhor. E é claro que é por causa disso. Salomão estava num bom tempo com Deus, ouvindo e obedecendo. E por quê? Pelo seu relacionamento em oração, em busca. Já os tempos ruins, de adversidade, sempre falavam de um período de afastamento de Deus. Por rebeldia, não observância da lei, não ter um relacionamento com Ele. E quando nós vamos um pouquinho para frente, ali no 1 Reis ainda, capítulo 11, versículo 4, olha o que a palavra vai trazer para nós. Sendo já velho, está falando de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração, para seguir outros deuses. O coração dele não era fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, Milcom, abominação dos Amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi seu pai havia feito. Nesse tempo, sobre o monte, olha que ousadia, o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Eu estava me lembrando de algo, escrevendo isso. Você se lembra uma passagem, quando duas mães estão ali diante de Salomão, e uma está mentindo, elas estão ali disputando por uma criança, e uma está dizendo: esse filho é meu, a outra também diz: é meu. E Salomão vem com a sua sabedoria dada por Deus, e ele diz assim: cortem essa criança ao meio. Lembra dessa passagem? E aí ele estava buscando preservar a vida, saber quem tinha a verdade e preservar a vida daquela criança. E quando aquela mãe era a mãe verdadeira, renuncia, ela abre mão do seu filho, ele diz: essa é a verdadeira. Pode dar o filho para ela, né? Prendam a outra. Agora, quando nós olhamos aqui o versículo 7, quando ele constrói um altar a Moloque, a abominação dos filhos de Amon, você já estudou um pouquinho, já viu quem era Moloque? Moloque, eles consideravam ele como um deus. Ele tinha uma estátua com uma grande boca, e aquela grande boca era uma fornalha, aonde ali eram jogados bebês vivos em sacrifício. Dá para acreditar que esse homem que preserva a vida de uma criança e que busca essa sabedoria do Senhor é o mesmo que constrói um altar para Moloque. E aí nós lutamos tanto, nos posicionamos contra o aborto. Você acha que não tem nada de espiritual nisso? Isso já vem desde esse tempo. Satanás tentando ceifar vidas aí. Olha os prejuízos de você se afastar do Senhor. O mesmo homem que compôs 3.000 provérbios, 1.005 cânticos, como registra a palavra, agora estava ali erguendo um altar para Moloque. Qual foi a única coisa que o Senhor pede para Salomão? Você lembra? Deus não chega com uma lista cheia de doutrinas de homens legalistas, dizendo: Salomão, você não pode usar sapato vermelho, não pode cortar a barba, não pode cortar o cabelo. Não é isso que Deus fala para Salomão. A única coisa que Deus fala é: Salomão, cuidado com as mulheres de outros povos, porque o dia que você amar elas, você vai amar o que elas amam, e elas amam outros deuses, e você vai trazer isso para junto de si, e você vai se perder. Qual é a única coisa que Salomão faz? Mas isso não acontece comigo e com você. Muitas vezes o Senhor pede algo muito simples para nós, e nós não vigiamos, nós não observamos, nós achamos: não, eu dou conta. Nós paramos de orar. Não, eu já sou crente há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não, eu já sei disso. Não, você não sabe. É o Senhor que cuida de você, é o Espírito Santo que habita dentro de você, e sempre vai habitar, vai acender uma luzinha vermelha ali quando você se afasta, dizendo: ei, volta.
Salomão era um grande homem de Deus, grandes obras, mas caiu. Caiu por se afastou de Deus, parou de buscar relacionamento com Deus em oração. Por qual motivo, para você que não ora e não busca Deus diariamente, acha que não vai cair também? Por qual motivo? John Bunyan, escritor do Peregrino, alguém aqui já leu o Peregrino? Maravilhoso, coloca na tua lista aí, você ler em 2024, tem que ser top 3 da tua vida, você vai se identificar. John Bunyan escreveu esse livro preso em 1650, é um clássico abençoado por Deus. E ele diz assim para nós: se você não busca Deus logo pela manhã, dificilmente o fará ao longo do dia. Ele está falando, se você não dá as suas primícias para o Senhor, se você não se importa, se você não acorda um pouco mais cedo, se você não se entrega para o Senhor, não busca, não deseja o Senhor, o teu dia vai te engolir. Você vai trabalhar, vai cuidar de outras tarefas, e você não vai buscar o Senhor. É isso que Ele está dizendo, é isso que Ele está ensinando. De pé você pode cair, de joelhos nunca. Se você acredita na sua força, cuidado. Se você se apoia na de Deus, descansa. A comunicação com Deus no Antigo Testamento era feita através de um sacerdote, um sacrifício e um altar. Quando Jesus vem, Ele nos dá tudo isso em nós através do Espírito Santo. Somos sacerdotes de Deus. Lá em 1 Pedro 2,9 vai dizer isso. Jesus foi o sacrifício perfeito, Hebreus 10:12. E no altar do nosso coração, Deus responde às nossas orações. Quando Jesus nos dá acesso ao Pai, Ele não repete a liturgia judaica. Ele nos mostra o quão simples é falar e ouvir a Deus. Seus discípulos, cheios do contexto histórico da cultura judaica, precisam entender de que forma iriam acessar a Deus sem todos os símbolos e rituais da velha aliança. Você percebe isso? Como foi revelador, como foi uma quebra de um tabu ali. Agora eu não preciso de um sacerdote da linhagem de Davi, eu não preciso da estola sacerdotal, eu não preciso da menorá, eu não preciso do Santo dos Santos, não preciso da arca, eu não preciso de nada disso. Agora eu preciso de um coração sincero. Agora eu preciso desejar buscar o Senhor de todo o coração. Jesus cria, perceba isso, em seus discípulos um profundo interesse nesse relacionamento através da oração. É isso que Jesus cria nos seus discípulos. Imagina você como discípulo de Jesus, você olha para Jesus, Ele sai, ora. Ele não foi para o templo, Ele não levou um cabrito, não levou um cordeiro, não procurou um sacerdote. Quando Ele volta, algo extraordinário acontece. Alguém está enxergando, alguém foi curado de lepra, algum milagre aconteceu. De repente Ele sai para orar de novo, e quando Ele volta, algo extraordinário acontece. O que está acontecendo? Eu quero entender. Ele não foi para o templo, Ele não entrou no Santo dos Santos, não ofereceu sacrifício nenhum. Ele simplesmente se retirou para orar. Ele não foi orar em cima do púlpito, ninguém estava vendo ele não procurava a plateia, ele foi orar no secreto. E os seus discípulos, eu fico imaginando aquela cena, um profundo interesse e admiração, tentando entender o que acontece aí. E quando ele sai, ele busca o Pai, e algo maravilhoso acontece. Até que eles perguntam, Lucas 11, versículo 1, Jesus estava orando em certo lugar, Ele estava dando o exemplo, Ele estava testemunhando sobre isso. Ele não só falava sobre oração, mas Ele orava. E quando terminou, um dos seus discípulos, a palavra não fala qual, mas eu gosto de pensar que foi João, o discípulo amado, e ele lhe pediu: Senhor, ensina-nos como também, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. E esse ensina-nos vem de didasco, ou didasco no grego, que também quer dizer nos conduz em oração. Seja um professor para nós. Nos ensina como é isso, Jesus. Como é essa comunicação. Eu não estou vendo nenhum ritual, eu não estou vendo nenhum objeto. Como é falar com Deus? Como é pedir? Como é clamar?
Eles já haviam visto João Batista ensinar a buscar a Deus, mas ainda não haviam entendido. Você já pediu a Deus: Senhor, me conduz em oração? Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu várias vezes. Você vai buscar o Senhor em oração, mas talvez você não sabe nem o que falar. Você fala: eu preciso orar, mas eu não sei o que orar. Um exemplo disso, talvez uma dica para você, uma sugestão, seja o Pai Nosso. Você não sabe o que orar, mas você pede ao Espírito Santo, que conduz em oração. E ali, devagar, você começa a adorar o Senhor, agradecer ao Senhor. Dali alguns minutos, você está incendiado, está cheio da presença do Senhor, porque Ele veio. Ele sempre vem, pode ter certeza disso. Essa é a vontade de Deus sobre a tua vida, é Ele vir quando você ora. Você pode não estar vendo, mas pela fé, é como Elias, aquela simples oração, cai fogo dos céus ali na sua vida, fogo de santidade. A oração que Jesus vai ensinar aos seus discípulos para que tenham comunhão com o Pai é chamada de oração do Pai Nosso, e a oração modelo, pois é o ensinamento de como falar com o nosso Pai, como se dirigir a Ele. Por isso que nós vemos em Mateus 6, parte do Sermão do Monte, Jesus ensinando várias coisas do seu reino, várias bem-aventuranças, até que chega na questão da oração. E Jesus não fica repetindo essa oração. Não é para ficar repetindo, mas para aprender sobre o que ela diz. E o problema de fato não é repetir. Você já entendeu isso? Muitas vezes, se você já foi católico como eu, e aí você confessou Jesus, você se converteu, quando você ora o Pai Nosso, não parece que você está fazendo uma coisa de outra religião? Não parece que você está sendo católico? Mas não é. A oração do Pai Nosso é bíblica. Ela não pertence a outra religião, outra denominação. É a oração que o Senhor nos ensinou. E Jesus não está dizendo para mim e para você: não repita. O que Ele está dizendo é: não usem vãs repetições. Você tem que focar na palavra vãs ali. O que é ser vão? O problema é ser uma oração vazia. Porque Ele está falando isso para os fariseus que estavam ali também. Os fariseus repetiam muito as orações sem entendimento, como se fosse fazer um checklist ali: olha, já orei, Deus tem que me ouvir, já cumpri, já marquei ponto, o Senhor tem que vir e tem que me abençoar. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer relacionamento. Por isso, faça a oração com entendimento, entendendo. Abra lá em Mateus 6, 9. Vamos ler juntos? Mateus 6, versículo 9, eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada. Quem achou aí diz amém. Diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí abre colchetes, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 14. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. A oração do Pai Nosso é, acima de tudo, reveladora. Esse revelar vem de descortinar, descobrir. É como se Jesus estivesse abrindo as cortinas. Ele revela a paternidade de um Deus perdoador, provedor, que habita nos céus, num reino de propósitos da sua vontade, que quer se manifestar na sua vida. Consegue entender isso?
Antes eu precisava de tantas coisas, e agora Jesus ali está descortinando, está abrindo, como o véu que se rasga do alto a baixo. E Ele está nos mostrando, nós temos um Pai, Ele nos empresta o seu Pai, Ele coloca no plural o Pai nosso. Não é só Deus, não é só Senhor, isso bastaria, mas é Pai. E esse Pai é o Pai que perdoa. Quando eu me reconcilio com Ele, quando eu me arrependo, quando há profundo arrependimento, quando Romanos 2,4 vai dizer que muitas vezes nós rejeitamos a riqueza da bondade do Senhor, porque é ela que nos traz arrependimento. Ou você acha que você se arrepende porque você é bonzinho? Não, nem eu nem você. Nós nos arrependemos porque Ele é bom. Ele é bom. E porque Ele não muda. Malaquias 3,6 vai falar da imutabilidade do Senhor. Ele não muda, Ele é sempre bom, e nós ficamos constrangidos com isso, e aí nós nos arrependemos. Quanto você tem pedido a provisão de Deus? Quando você olha para a oração do Pai Nosso, quanto você tem pedido a provisão de Deus, mas tem fugido da sua vontade? Muitas vezes você ora assim: o pão nosso, mas a vontade é minha, Senhor. O seu pão, Pai, mas o meu querer, a força do meu braço, a minha sabedoria, Senhor, a sua não. E você não consegue renunciar à sua carne, à sua vontade, e você fica dando voltas, ciclos intermináveis, fica se machucando, ansiedade, frustração, porque você não se rende à vontade do Senhor. Nós sabemos, a palavra nos traz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Por que nós fugimos dela? Queremos um Pai que nos dá o que pedimos, mas que não pode nos alinhar com a sua vontade. Por isso a oração do Pai Nosso revela que existe uma vontade de Deus, um propósito de Deus. E quanto mais eu oro a esse Pai, mais eu conheço a Ele, sou mudado de dentro para fora, e o reino dele vem sobre a minha vida. Lá no verso 13, Jesus não diz: não deixe que sejamos tentados. Você percebeu isso? Mas diz: não deixe que caiamos nas tentações. Lembra de Pedro? Jesus diz: orei para que a tua fé não desfaleça. Ele estava dizendo: Pedro, você será tentado, mas tenha fé, resista, dê bom testemunho. Eu orei para isso, Pedro, ore também. A vontade do Senhor é que você resista às tentações, para que você se posicione. O que tem te tentado, distraído, tirado o foco do Senhor? E você precisa rejeitar, renunciar, dizer: Senhor, vem o teu reino, o teu governo, a tua vontade, eu me submeto a isso. A oração do Pai Nosso nos ensina que passaremos por tentações, porém, se mantivermos o nosso relacionamento com Deus em dia, resistiremos pela fé. Quantas vezes você caiu por não estar em sintonia com o Pai, não estar diariamente recebendo discernimento do Espírito Santo? Muitas vezes nós falamos de discernimento. Sabe o que é discernir? Pode ter vários conceitos, mas o que eu entendo, o que mais edifica a minha vida é discernimento, é jogar luz. É quando você anda tateando, você anda palpando, você não consegue ver direito, como se você estivesse no escuro, e o Senhor vem e traz luz. Você fala: é por aqui, é esse caminho. Você tem discernimento através do Espírito, e muitas vezes não é por ver. O exemplo é esse, mas não é por ver, é por fé, é pela convicção que você tem no seu coração, pelo relacionamento que você tem com Ele, porque você construiu algo sólido com Ele, e você tem certeza de que tem um Pai cuidando de você, e você tem a convicção: é por aqui. A oração do Pai Nosso é um divisor de águas que mostra a nossa relação com Deus a partir da nova aliança. É a oração que revela o Deus presente em todos os momentos e lugares.
um Deus acessível a todos. Na lei não era assim. Olha como isso foi, no melhor dos sentidos, revolucionário, quando Jesus traz a oração do Pai Nosso. Porque lá em Romanos 7, 6 diz assim: agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Consegue entender o desejo, a curiosidade, a vontade dos discípulos aprenderem sobre oração? Os discípulos podiam ter perguntado e feito muitas perguntas ali ao Senhor, mas eles perguntam: nos ensina a orar. Nós servimos um Deus que nos deu acesso a Ele através de Jesus e da oração. Seu reino, ou seja, seu governo em nossas vidas, deve ser buscado, praticado e não apenas decorado. Conhecimento de Deus não é de graça. Quanto você tem desejado conhecer seu Pai que está nos céus? Quanto você tem derramado por isso? Desejado por isso? Um exemplo incrível de relacionamento e dependência de Deus. Quantos aqui conhecem John Hyde? Eu ouvi falar de John Hyde, missionário, chamado de apóstolo de oração na Índia. Esse homem simplesmente ele desloca, não é o seu braço, não é a sua mão, não é o seu pé, mas ele se sente mal, vai ao médico e o médico diz: John, pega leve, você deslocou o seu coração de lugar, você permanece tanto tempo na mesma posição orando, e você deslocou o seu coração de lugar. Dá para acreditar nisso? Tamanho era o desejo de John Hyde de ver a vontade de Deus, o desejo de Deus, a manifestação de Deus ali naquele povo, sem recursos. Ele precisava do milagre do Senhor. E esse tem que ser inspiração para nós. Quantas vezes você derramou uma gota de suor em oração? Talvez uma lágrima você já tenha derramado na sua aflição. Mas quantas vezes você já derramou uma gota de suor? A palavra fala que o reino de Deus é tomado à força. E essa força não diz da força do braço. Mas quando nós vamos para o original, diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Quanto esforço você tem feito para que o reino venha sobre a sua vida? Quantas gotas de suor você tem derramado em oração? Talvez você tenha derramado gotas de suor por muitas coisas na sua vida, mas não em oração. Quando nós avançamos lá para o verso 10, dizendo: venha o teu reino, estamos falando ao Senhor: eu me submeto ao teu governo, eu te reconheço como rei, como Senhor da minha vida, como servo do Senhor, me submeto aos valores e princípios desse reino. Você reconhece o reino de Deus na sua vida, ou só tem repetido isso? Como vã repetição, palavra vazia. Deus quer filhos obedientes, como Jesus é obediente ao Pai. Jesus vivia a vontade de Deus. Ele ensina: seja feita a tua vontade. Não é isso que ele diz aqui na oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. Mas Jesus era condizente com aquilo que falava e com aquilo que fazia. Quando ele está lá no jardim da moenda, sendo apertado da prensa, ele está lá no Getsemane, o que ele diz para o Senhor? A mesma coisa: se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. É isso que você tem dito para o Senhor quando as coisas apertam? Entendendo que talvez você está passando por um tempo de provação, mas é um tempo de lapidação. O Senhor está polindo você, e cabe a você talvez avançar para o próximo nível, dizer: Senhor, eu confio, está doendo, me ajuda, Senhor. Eu não tenho mais força, mas seja a tua força minha força, a tua alegria minha força, Senhor. Mas eu preciso avançar.
Eu quero que a tua vontade seja feita, porque eu sei que daqui a pouco essa situação vai mudar, algo vai romper, esse tempo vai passar. E chegando ao fim, Pai, venha o teu reino e faça a tua vontade. Você faz ideia quão revelador foi para os judeus chamar esse Deus de Pai, saber que o seu reino poderia vir sobre as suas vidas, viver esse reino ainda aqui, com justiça, paz e alegria no Espírito, e essa era a vontade desse Pai provedor, perdoador. Você entende quão revelador foi a oração do Pai Nosso? O quão maravilhoso foi para esses discípulos, para os judeus que estavam ouvindo ali esses ensinos todos. Agora nós não precisamos da letra de tudo que passou, nós não precisamos daquela liturgia, de todos aqueles rituais, nós precisamos só nos achegar a Deus com o coração sincero, com o coração aberto, e dizer: Pai. Ao final da oração, lá nos versos 14 e 15, Deus traz uma condição da nova aliança, uma condição que revela aquilo que Jesus faria por nós na cruz. O perdão. Você já percebeu isso? O Senhor estava revelando ali a cruz na oração do Pai Nosso, porque Ele fala do perdão. Agora não é mais olho por olho, dente por dente. Agora Deus está dizendo para aplicar a lei como Jesus fez durante o seu ministério. Como Ele fez isso? Quando Ele é questionado, perguntado qual é o maior dos mandamentos, Ele diz: ama a Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua vida, se dedica a isso, e ao próximo como a ti mesmo. Agora é desse jeito. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus está dizendo na oração do Pai Nosso: a condição para ser perdoado não é mais trazer um sacrifício, um cordeiro, mas seja você o sacrifício. Perdoe seu semelhante como eu perdoo vocês. E por último, lá em Hebreus capítulo 3, versículo 3, o autor de Hebreus diz assim para nós: no entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Ele trouxe algo muito maior. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardamos firme a ousadia e a exultação da esperança. A oração do Pai Nosso só é possível por um motivo: Ele morreu e ressuscitou. Ele nos deu acesso, Ele revelou o Pai. Amém? Que o Senhor possa te trazer essa condição de buscar o Senhor todos os dias, de desejar o Senhor todos os dias, com tudo que você tem, com tudo que você é, aquilo que Deus tem feito por você, que isso seja reconhecido na sua vida, porque Ele entregou tudo. Foi por essa entrega que nós podemos orar hoje: Pai Nosso, até a última gota de sangue. Quanto você tem desejado o Senhor? Quanto você tem dito: seja feita a tua vontade? Quanto você tem dito: venha o teu reino sobre a minha vida? O Senhor é rei sobre a minha vida. Venha o teu governo sobre a minha vida. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Queria trazer um primeiro desafio essa noite para você. Talvez você está aqui essa noite e você nunca confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez essa seja a sua oração comigo essa noite. Senhor, eu quero te confessar, eu quero o meu nome escrito no livro da vida. Eu não te conhecia como pai, mas talvez eu estava por aí como filho pródigo,
Talvez você está se reconciliando com o Senhor, voltando para a casa de Deus, voltando para a casa do Pai. Eu queria te desafiar essa noite, se a sua oração é essa: Senhor, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Enquanto a igreja está de cabeça baixa, de olhos fechados, ergue a sua mão no seu lugar, eu quero orar por você. Se você está confessando Jesus na sua vida hoje, ergue a sua mão, não deixa passar essa oportunidade. Ou talvez você esteja se reconciliando com Deus, você tem andado longe dos caminhos do Senhor. Você tem entendido, Deus falou com você hoje, você quer voltar, você quer andar nos caminhos do Senhor, fazer a vontade do Senhor. Você está cansado de fazer a sua vontade, você quer dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade. Se você está se reconciliando com o Senhor essa noite também, ergue a sua mão, quero orar por você. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para adorar o Senhor? Quero trazer o último desafio. Você já confessou Jesus, você já tem caminhado com o Senhor há alguns anos, mas talvez você tenha negligenciado esse lugar de oração. Você tem vivido momentos bons, como Israel vivia, momentos ruins. Compromisso com o Senhor essa noite. Você quer dizer para o Senhor: eu vou orar mais, Pai, eu vou te buscar mais, eu vou te desejar mais. Como John Bunyan nos disse aqui, eu quero colocar o Senhor como primícia nas primeiras horas da manhã. Se você quer assumir esse compromisso com o Senhor, se você deseja mais do Senhor, se você está dizendo para o Senhor: venha o teu reino sobre a sua vida, eu quero te convidar a sair do seu lugar. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Dá esse passo de fé, assuma esse compromisso com o Senhor. Enquanto nós cantamos aqui, enquanto essa equipe maravilhosa vai cantar como Isaías 58 aqui a plenos pulmões, eu quero te desafiar, quero te trazer esse desafio de sair do seu lugar, assumindo esse compromisso com o Senhor, de você desejar o Senhor mais, de querer o Senhor mais profundamente na sua vida, de querer servir mais o Senhor, de dizer: Senhor, vem no teu reino. Enquanto nós cantamos aqui, sai do seu lugar, vem aqui na frente.